Oi, obrigado por ter se juntado a mais um webinário sobre gestão em cenários. Dessa vez vamos falar do mês de agosto, vamos olhar também um pouco para frente e dar uma ideia geral do que a gente está achando do que vem acontecendo. Eu estou de novo acompanhado da minha sócia e CIO da Fiduc, Magali. Magali, obrigado por ter se juntado a nós. Obrigada, Pedro. Prazer é meu. Tentando dar uma pincelada sobre o mês de agosto. Bom, resumidamente, foi um excelente mês para os fundos da Fiduc, resultados fortes em todos os nossos superfundos. Esses resultados vêm de um cenário melhor de fora do Brasil. Então, fora do Brasil, nos Estados Unidos especificamente, muito provavelmente uma taxa de juros caindo nos próximos dias vai levar o cidadão americano a procurar outras alternativas. Isso é uma predisposição a aumentar o risco. A gente vê isso no Brasil, a gente viu isso no Brasil em agosto, com o fluxo de investimentos diretos de estrangeiros aumentando muito para a Bolsa Brasileira. Então, você tem um cenário onde a Bolsa Brasileira subiu em agosto, foi o melhor investimento do mês de agosto, e um certo paradoxo, ou porém, um problema, que é o dólar não caiu tanto quanto deveria ter caído, isso muito por conta da política fiscal do atual governo brasileiro, essa expansão fiscal gerando inflação, um medo de que provavelmente terá que voltar a subir os juros no Brasil para combater a inflação e, portanto, um ambiente um pouco complicado, onde você tem dinheiro entrando, a bolsa subindo, o dólar devia cair, mas não cai tanto assim, caiu um pouco, mas não tanto quanto deveria. E, ainda assim, um ambiente, como a gente fala, pró-risco ou pró-negócio em agosto, e a gente conseguindo operar muito bem no comitê de investimentos dentro dos superfundos, conseguiu trazer excelentes resultados para vocês. Então, para a gente falar um pouco mais de cenário, especificamente das carteiras, Magali, como é que a gente se comportou mês passado? Perfeito, Pedro. Como você falou, mercado relativamente positivo para ativos de risco no exterior, né? Isso já impacta o resultado do Fundo Internacional, que subiu 1,08%, e até em função dessa perspectiva de queda de juro lá fora, como você também mencionou, a gente viu migração de recursos para países emergentes como o Brasil, e a bolsa local foi uma grande beneficiária dessa tendência, impulsionando o resultado do nosso fundo de ações, que subiu praticamente 5% no mês. Bons resultados também para os nossos fundos multimercado e renda fixa, que ficaram em linha, aí, levemente acima do CDI. E é importante ressaltar também que os três perfis de risco, né, aqui também acima desse benchmark, que é o CDI no mês, né, o perfil conservador com uma alta aqui de 1,21%, todos os perfis estão em verde claro, tá? O balanceado com uma alta de 1,55% e o especialista de 2,2%, mostrando que a alocação Fiduc está pronta para capturar ganhos acima das taxas mais conservadoras em momentos pró-risco, né? Na Previdência, que está aqui do lado direito, as alocações em risco também favoreceram os resultados, né? Principalmente vindos de Bolsa Brasil e Bolsa no exterior, e no geral a gente conseguiu aí uma performance forte. Previdência conservador subindo 1,14 e previdência balanceado subindo 1,25. Também vale ressaltar aqui, Pedro, que essas performances, né, ficaram muito acima do IPCA no mês, que praticamente ficou estável, né? A gente teve uma variação de menos 0,02%. E a gente, obviamente, com isso vai acumulando excesso de retorno sobre inflação no longo prazo. E é o benchmark que a gente entrega para vocês. Benchmark é qual é a linha d'água que a gente coloca para todo o nosso cliente, dizendo: você deveria ter como linha d'água sempre a inflação. É a inflação que vai correr seu dinheiro ao longo do tempo. Enquanto os seus investimentos estiverem dando mais do que a inflação, você está ganhando. E é por isso que a gente coloca aqui
o retorno em excesso à inflação, né? O ponto preto lá embaixo no eixo é a inflação, o IPCA, a inflação ampla, aquela mais comum, vamos chamar assim, e tudo que está acima disso é ganho que o Comitê de Investimento conseguiu para você. Esse é um resultado muito positivo em um ambiente, particularmente em um ambiente onde a gente acredita, a maior parte do sistema financeiro acredita que a inflação deve voltar a incomodar no futuro próximo. Ainda não conseguiu começar a incomodar, mas o risco hoje é voltar a incomodar lá na frente. Perfeito. Entrando agora nos fundos, né? Começando com o fundo de renda fixa, que subiu 0,87%, ou 100% do CDI. O slide da esquerda mostra a alocação do fundo por estratégia, e o da direita a atribuição. Em azul escuro, aqui a gente tem o retorno da classe de ativo no mês, né? Então, quer dizer, qual foi a média ponderada de retorno dos nossos fundos que têm essas estratégias que estão nomeadas aqui embaixo, né? E em azul claro, a gente tem a atribuição para o resultado final, ou seja, quanto da performance do superfundo no mês, né, que foi 0,87, é responsabilidade daquela estratégia em termos brutos, tá? Os destaques positivos, como a gente pode ver aqui, foram os fundos atrelados ao CDI, que se beneficiam do fechamento dos spreads. Mas o que é o spread, né? Acho que é sempre bom a gente lembrar aqui. O spread é aquela taxa de remuneração adicional sobre o que pagaria um título público, né? Que faz o investidor querer tomar o risco de crédito de uma empresa privada. Então, quando esse adicional de taxa, que a gente chama de spread, diminui, significa que você está recebendo menos remuneração para o mesmo nível de risco. Talvez de uma maneira contraintuitiva, né, isso dá um ganho dos papéis que estão na carteira, porque aqueles papéis que já estão na carteira, eles estão precificados a uma taxa mais alta do que essa nova taxa corrente. Então, essa dinâmica de fechamento de spreads e de ganhos graduais acima do CDI, né, tem sido constante nos últimos 12 meses, mas agora a gente acha que está num momento que não tem muito mais a ganhar. Então, se você não tem muito mais a ganhar tomando risco, isso significa que é hora de ficar um pouco mais conservador nas alocações, porque inclusive a gente pode começar a ver algum movimento contrário a essa tendência. Então, a FIDUC, no lado do Comitê de Investimentos, tem tomado medidas para reduzir o risco nesses fundos, né? E do lado dos gestores especialistas, que são os fundos nos quais a gente investe, a gente também vê muita gestão ativa no sentido de reduzir risco. Né? Como, Pedro? Reduzindo o prazo dos papéis que os gestores têm na carteira, porque quando você reduz o prazo, a volatilidade também diminui. Também a gente vê os gestores aumentando a exposição a letras financeiras que são mais seguras, também aumentando a posição de caixa, né? Então, são várias ações nesse sentido, tanto do comitê de investimento como dos gestores especialistas, os dois atuando aí em função da dinâmica de mercado. Uma curiosidade, se alguém tiver alguma dúvida e quiser somar essa faixa azul clara, né, que começa com 0,13, 0,77, 0,05, vai encontrar 0,95. 0,95, por que não bate com o retorno lá em cima de 0,87? Porque aqui embaixo, em azul claro, está o retorno bruto de cada classe de ativo dentro do fundo de renda fixa, e lá em cima está obviamente o retorno líquido. Aquele resultado lá de cima é aquele que você recebeu. Aquele ali de baixo é aquele que a gente produziu antes das taxas de administração dos custos de operação do seu fundo. Tá? Só como uma nota para todo mundo entender. Perfeito. Entrando agora nos fundos multimercados, né? O nosso fundo multimercado subiu 0,88% em agosto. Vale lembrar que os fundos multimercados, eles podem apostar em várias classes de ativos, né? Renda fixa, renda variável, juro, câmbio.
e podem apostar tanto na alta como na baixa de um ativo ou um conjunto de ativos. Nesse mês, o FIDUC Multimercado teve um ganho um pouquinho acima do CDI, também pouco acima do índice de hedge funds da Ambima, que é aquele índice que representa uma média de retorno dos principais fundos multimercados do Brasil. O IHFA nesse mês ficou em 0,79, e a gente vai acumulando aí um excesso de retorno em relação a esse índice de referência de mais de 1 ponto percentual nesse ano. Aqui, o destaque mais positivo foi o fundo quantitativo internacional, seguido da parcela de carteira própria. O quantitativo, Pedro, é aquela estratégia que emprega robôs, algoritmos, para analisar milhares de empresas e escolher as melhores posições em ações. Eu digo milhares porque esse fundo é gerido no exterior, então ele tem um mercado muito maior do que o mercado brasileiro para trabalhar em termos de números de empresas. A estratégia long and short, que é aquela estratégia que trabalha com posições compradas e vendidas ao mesmo tempo, ou seja, aposta no diferencial de apreciação de pares de ações, também foi muito bem nesse mês, né, subindo 1,1%. E aqui, trazendo a rentabilidade para baixo, a gente teve a parcela macro, né, que se referem àqueles fundos que negociam em várias classes de ativos ao mesmo tempo, como ações, renda fixa, moeda e juro, e que nesse mês foram mal, fizeram uma leitura ruim do cenário, acho que tanto aqui no Brasil como no exterior. No nível do comitê, a gente aprovou recentemente um novo fundo de crédito para diversificar essa parcela aqui, de novo, naquele sentido de ir diluindo o risco de crédito, no momento que a gente já não vê tantos ganhos acima do CDI nessa estratégia. Vai haver ganhos, sim, acima do CDI, mas não na magnitude que a gente vinha vendo aí ao longo do último ano. Nesse sentido, ainda no comitê de investimento, nos últimos 12 meses, o comitê, na gestão ativa, diminuiu muito a posição na caixinha macro, muito. E essa realmente diminuiu gigantescamente. Uma outra coisa que a Magali falou, que eu sempre acho bom explicar em outras palavras, é o que quer dizer o IHFA, que é esse índice que a gente usa como um parâmetro de quão bom foi o multimercado. Bom, a Ambima é basicamente uma associação que responde à CVM, que é o órgão que regula o mercado de capitais no Brasil. Ele é um órgão autorregulador, é verdade, mas ele publica um índice dos principais fundos de hedge fund do Brasil. Então, o IHFA é simplesmente o conjunto dos principais fundos de hedge fund do Brasil. Quando a gente fala para vocês que a gente está com um ganho acima do IHFA, isso quer dizer que a gente performou melhor, entregou mais rentabilidade do que os principais fundos de hedge funds do Brasil. O que a Magali está falando para vocês, essencialmente, a gente tem que ter alguns indicadores dentro da nossa gestão que a gente usa no comitê de investimento para nos comparar com os outros, para saber se a gente está indo bem relativamente, né? Então, a gente sempre indica, vai para a carteira conservadora, balanceada e assim por diante. Mas dentro das classes de ativos, a gente usa essas medidas para saber o quanto cada uma das classes de ativos está indo bem em relação ao seu par. E é por isso que a gente traz esse número aqui para vocês. Magali? Perfeito, Pedro. Entrando agora no fundo de ações, né, a bolsa subiu 6,5%, terceiro ganho mensal consecutivo, mais uma vez impulsionada por fluxo estrangeiro na bolsa, que foram 10 bilhões em agosto, já refletindo um movimento inicial de reposicionamento do dinheiro que estava nos Estados Unidos, né, para outros mercados, né, diante dessa perspectiva que você mencionou no começo, de queda de juro, já iniciando provavelmente agora no mês de setembro. O nosso fundo teve um avanço mais modesto do que o do mercado, né, foi em torno de 5%. O que nos deixou um pouco para trás foi a nossa baixa exposição a estatais, né? Petrobras foi um destaque de valorização nesse mês,
Setor financeiro também, a gente tem um pouco menos de exposição do que o índice, né? E o setor financeiro foi o de melhor desempenho. Do outro lado, o que segurou o desempenho do mercado no geral, né, bolsa, falando especificamente, foram as empresas de commodities, que a gente também tem uma boa representatividade, não a gente, FIDUC, mas o índice Ibovespa tem uma grande representatividade dessas ações, porque elas refletiram um risco maior de desaceleração da atividade, tanto nos Estados Unidos como na China. E, nesse sentido, o nosso fundo de ações, até agosto, isso é só um exemplo, ele repete um pouco aquilo que aconteceu no ano passado, ou seja, um começo difícil ano passado e uma aceleração. É verdade que no ano passado foi mais no final do ano, aqui veio mais no meio do ano, mas esse é o terceiro mês seguido, onde o resultado do fundo de ações e, obviamente, da classe de ativos foi muito boa, ou seja, foi o melhor resultado do mês passado em todas as classes de ativos no Brasil, de resultado mesmo, ou seja, a gente reforça a tese de que você deveria ter uma parte da sua carteira em ações justamente para capturar essas oportunidades, e no longo prazo ela vai performar melhor do que as outras classes de ativos, tudo mais constante. Esse mês foi o terceiro mês muito bom dentro de um ano difícil. Perfeito. E a gente havia comentado aqui no mês passado, né, do risco de se fixar somente nos fundamentos do Brasil e sair da Bolsa, né? Porque a Bolsa não reflete só os fundamentos macro e micro locais, como também o que está acontecendo no exterior. E o dinheiro, né, que está circulando no mundo, ele olha as coisas de uma maneira relativa, né? Então, olha o mercado brasileiro no relativo com outros. Então, se a atratividade de outros mercados está caindo, pode vir dinheiro para o Brasil e impulsionar a Bolsa e pegar muita gente de surpresa. Perfeito. Outra forma de colocar exatamente a mesma coisa é: o Brasil está a reboque do que acontece fora. A gente tem que olhar para fora para entender o que vai acontecer com o Brasil. O Brasil não vai conseguir performar muito bem em detrimento do mundo. A gente não tem essa importância. A gente tem que olhar para fora e entender como é que isso se reflete aqui dentro. Indo agora para o fundo internacional, o fundo subiu 1,08%, mais uma vez, um ótimo desempenho, acumula 23,6% de ganho no ano. Aqui, as taxas de juros globais, elas voltaram a recuar em agosto, e isso traz ganho para a renda fixa, que a gente tem no fundo principal aqui, que é esse fundo que está representado por essa cor azul, azul esverdeado mais escura, no círculo do centro. As bolsas também subiram, né? O S&P registrou um ganho de 2,3%, o Nasdaq de 1,1%, e esses ganhos também foram capturados por esse fundo alocação, que é esse fundo que está aqui, né? Que subiu quase 1,8% no mês. De um outro lado, a gente teve um desempenho mais fraco do fundo Templeton, porque ele está focado em commodities, que a gente também já comentou aqui, foi, vamos dizer, o lado fraco de desempenho, tanto no Brasil como no mundo, né, afetado por uma desaceleração da atividade, né, que tem sido vista tanto nos Estados Unidos como na China. Dentre as commodities, a exceção foi o ouro, né? E é justamente o ouro que a gente tem na nossa carteira do fundo alocação, então, por isso que a gente conseguiu manter esses bons resultados aqui também. Na gestão ativa, Pedro, a gente já tinha falado sobre um rebalanceamento que nós fizemos em julho, que mudou levemente algumas posições, nada muito radical, mas só para lembrar aqui, né, o ouvinte, a gente tem entre 18% e 20% de renda fixa nesse fundo, alocação que representa a maior parte da nossa exposição, aqui de quase 80%. A gente também tem entre 5% e 6% entre ouro e prata, e o restante em ações bem diversificadas, incluindo Estados Unidos, mundo, Japão, etc. É importante colocar que o Fundo Internacional ele é uma forma
muito simples de você participar, de você ter a participação na sua carteira de investimentos denominados em dólar e fora do Brasil. Então, você faz isso no Brasil em reais, mas a gente está pegando mercados fora do Brasil extremamente diversificados, que é isso que a gente está colocando aqui para você. É uma excelente forma de você ter essa completação dentro da tua carteira de investimentos. Magali. Perfeito. Indo agora para os fundos de previdência, antes de falar sobre o resultado por estratégia, vale lembrar quais as diferenças entre os dois fundos. A gente tem um fundo conservador e um balanceado, que vão ter diferentes estilos de perfil de risco, objetivo e volatilidade. Então, o fundo conservador vai ter uma gestão mais conservadora em termos dos tamanhos e composição das estratégias. Ele vai entregar um ótimo retorno de longo prazo, mas vai ter uma volatilidade mais baixa. Então, é feito para aqueles investidores que não aceitam tantas oscilações no curto prazo. Já o fundo balanceado é feito para o investidor que aceita algumas oscilações de curto prazo, porque ele sabe que está maximizando o potencial de retorno de longo prazo. O objetivo de retorno do fundo conservador é 4% mais inflação e do balanceado, inflação mais 5,2%. E a volatilidade, aqui também muda, né? A volatilidade é o quanto oscila, né, o fundo ao redor da sua própria média de retorno, né? É aquele chacoalhão que pode ter para um lado, para outro, para cima ou para baixo, que é um pouco maior aqui no caso do balanceado, né, que é 4%, e no caso do conservador, 2,5%. Nesse quadro, Magali, antes da gente passar, só para explicar para quem está nos ouvindo, inflação, a gente usa o índice do IPCA que a gente nomeou lá em cima. Tá? Então, é IPCA mais 4%, inflação mais 4% é exatamente a mesma coisa. Por favor. E as carteiras são construídas de modo a refletir os mandatos de retorno e risco que a gente viu no slide anterior, né? Então, aqui no fundo balanceado, vai ter um pouco mais de risco, né? Um pouco mais de ações, um pouco mais de multimercado. Também vai ter algumas diferenças nas caixinhas aqui, na composição dos dois fundos. E, por fim, a gente aqui no fundo balanceado tem uma parcela de imobiliário que a gente não tem no fundo conservador. E essas diferenças, né, nas construções das carteiras, elas acabam sendo refletidas no resultado. Então, no mês em que os ativos de risco vão bem, no caso desse mês, né, foi a Bolsa Brasileira que subiu forte, o fundo com maior exposição a risco, ele também tende a ir melhor. Então, a gente viu aqui um desempenho de 1,25 no caso da Previdência Balanceada e de 1,14 no caso da Previdência Conservadora, né? Então, aqui a gente teve, indo aqui da direita para a esquerda, né, uma contribuição importante de ações internacional, né, praticamente 2% nos dois fundos. Ações Brasil também com desempenho positivo, mas um pouco menor do que o Ibovespa. Em imobiliário, né, que aparece só no fundo balanceado, a gente também teve um retorno positivo, ficando aqui, aí um pouquinho abaixo do IFIX, que é o índice de referência dessa categoria, que subiu um pouco mais no mês, em torno de 0,8. Na renda fixa, inflação, a gente foi melhor do que o índice de referência, que é o IMAB, que subiu 0,52%. Os multimercados, como a gente havia já falado, eles performaram mal nesse mês, então eles ficaram ali muito próximos da estabilidade. E lembrando aqui também, Pedro, como você tinha feito um comentário no fundo multimercado, a gente reduziu muito essa parcela de multimercado aí desde 2023, porque a gente reavaliou, né, que essa exposição poderia passar por uma fase ruim, como de fato a gente vivenciou aí nesse último ano. Então, hoje, essa exposição a multimercados está relativamente limitada, a gente tem 8,5% no fundo conservador e 12% no fundo balanceado. E, finalmente, aqui,
a parcela de renda fixa CDI pré ficou acima do CDI de agosto nos dois fundos, tá? E com isso, Pedro, a gente conclui esse resumo das principais tendências de resultado aí do mês. Eu adoraria insistir na diferença entre balanceada e conservadora. Assim, primeiro, através do nosso aplicativo de celular, você consegue responder ao teu Suitability e nós vamos indicar para você aonde você se encaixa melhor. 2, não existe de antemão uma resposta certa ou errada, e certamente não é pelo resultado de rentabilidade do fundo. A decisão deve ser tomada pela sua aceitação de volatilidade, ou seja, se você tem baixa aceitação de volatilidade e quiser, por exemplo, escolher o fundo balanceado, que não é o fundo certo para você, você vai acabar tendo vontade de resgatar antes da hora. Isso vai sabotar a rentabilidade do fundo balanceado, da sua rentabilidade naquele fundo, e vai fazer com que você performe pior. Ao mesmo tempo, se você tiver predisposição a ter um pouco mais de volatilidade no longo prazo, e esse é um veículo de longo prazo, logo, previdência logo de longo prazo, e optar pelo conservador, o que você está fazendo é que você está pedindo uma baixa volatilidade que não te incomoda. Então você não está ganhando nenhum conforto emocional nessa jornada e você está deixando um ganho potencial em cima da mesa. Então, para tentar, de novo, reforçar isso, entra no aplicativo de celular, faz o perfil de Suitability. Se você ficou com alguma dúvida, fala com o seu planejador Fiduc, ele tem um monte de informação para te dar a esse respeito, mas a forma de escolher correta é fazendo o perfil de Suitability dentro do nosso celular e ele vai te indicar o melhor caminho a tomar nessa hora. Magali, super obrigado pela apresentação, obrigado por estar aqui com a gente. A todos vocês que estão ouvindo, obrigado pela presença, obrigado por deixar um like e, eventualmente, se você ainda não assina, não segue a gente na nossa página do YouTube, faça agora. Até mês que vem. Até a próxima, turma. Valeu, obrigado.